conectado aqui no Em Pauta Bagé, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje estamos aqui numa entrevista muito especial. Estou aqui na Escola Estadual Luiz Mestre Teixeira, onde vou bater um papo com o professor Eduardo Ruiz, diretor da escola. Eu sempre digo, né? Eu sou alguém sempre à disposição dessa escola, pelo carinho que eu tenho. Meu pai lecionou aqui 20 anos. E, enfim, né? Estava contando até para o Eduardo fora do ar, que eu me criei. No meu tempo de adolescente eu vim aqui e era outro panorama, era outro estilo. Hoje a gente chega aqui, a escola está colorida, está renovada, está bonita. Você ia dizer que era Vietnã, né? Era o Vietnã, tá? É que a gente chamava, a gente sabia que era. Então, mas a gente tem uma grande notícia para dar para a comunidade. Foi na sessão extraordinária, na última segunda-feira da Câmara de Vereadores, dia 30 de julho, para encerrar o semestre, a aprovação do projeto de pavimentação. Ou seja, não é verdade a aprovação do projeto. Eu estou falando a grosso modo. Mas a aprovação da abertura de um crédito especial, um valor, eu vou deixar arredondar, depois eu coloco o valor certinho, R$1.100.000 para a pavimentação da rua Monte Líbano. Um processo antigo, passou já por diversas etapas, teve que se fazer projeto, e aí tinha a demora, que era um valor da consulta popular. Foi agora para a GEPLAN, e agora parece que está se encaminhando para aquele velho e bom final feliz. Em primeiro lugar, prazer poder falar contigo, Eduardo, mais uma vez, e agora nesse novo panorama. A partir desta aprovação, e agora eu vou pedir que tu explique direitinho o que aconteceu lá na Câmara de Vereadores, mas o que vai acontecer? Qual é a boa notícia que nós temos para a comunidade do bairro Getúlio Vargas e arredores aqui, para a comunidade escolar do Luiz Mestre Teixeira? Prazer falar contigo. Prazer é sempre meu, Emanuel. Uma saudação para quem nos assiste. Obrigado por vir aqui. É um prazer te receber verdadeiramente e dividir essas informações. Aliás, sou apreciador do risoto das gurias lá da cozinha. É verdade. O Emanuel é sou cliente no risoto aqui. Então, e agora a gente tem festa junina, tá? Se quiser tá, já falei. Essa força, dia 12 de julho. Daqui a 2 sábados, né? Isso. Segundo sábado é a nossa festa junina. A gente tem que fazer essas atividades não só para confraternizar com a comunidade, mas também porque a escola pública precisa arrecadar recursos. Claro. Então, nós vamos fazer uma festa bem bonita e esperamos a comunidade aqui. Então, vamos para a pavimentação. Que boa notícia. Vocês lembram que a pavimentação nasce da demanda da comunidade aqui na consulta popular de 2023. Eu cadastrei na consulta popular, foi aceito e a gente foi parar na cédula, que é o momento em que a gente pede para a cidade inteira ou para a região votos. Nós estávamos nas 5 opções que tinha na cédula, as pessoas votavam numa e a gente recebeu o maior número de votos naquela oportunidade de 2023. Ficar em primeiro lugar na região significa que a nossa demanda, a pavimentação da rua Monte Líbano em frente à escola, receberia o maior volume de recursos, R$1 milhão, com a contrapartida chega em R$1.105.000, como disse, a contrapartida da prefeitura. Então a gente garantiu o maior volume de recursos. E aí não é só a pavimentação, porque com esse recurso dá para fazer bastante coisa. O passeio público, né, a calçada, a drenagem antes da pavimentação, a pavimentação com blocos intertravados e a sinalização horizontal e vertical. Isso está no projeto da Secretaria de Planejamento da Prefeitura. E 2 quadras da Monte Líbano, né? Esta da frente da escola. Isso é um detalhe que talvez pouca gente tenha percebido. Na verdade, eu não vou dizer que se ampliou, mas na verdade tem um adendo, né? Não é só a frente da escola, outra quadra. A demanda era essa, mas como a gente conquistou um volume grande de recursos, deu para fazer outra a gente quadra. foi lá na Secretaria de Planejamento, na Prefeitura, e dissemos, não dá para Não dá uma espichadinha. porque eu até queria iluminação, queria um monte de coisa aqui na frente da escola, transformar essa área da frente numa área de lazer, mas aí o governo do estado não deixou, porque pavimentação é pavimentação, e o recurso é do programa do estado Pavimento RS, então tem que ser isso. Tem que ser então, específico. estendemos a pavimentação para outra rua e vem com tudo isso, com a drenagem, com o passeio público. Bueno, na Câmara de Vereadores, na segunda-feira, durante as extraordinárias que teve, é um processo que é burocrático, mas precisa passar, que é a abertura do crédito especial no orçamento do município, para que a prefeitura esteja apta a receber esse valor do R$1 milhão no orçamento, né, a mais do que aquilo que a prefeitura estava prevendo para esse ano. E aí vem uma outra notícia, essa é uma notícia boa, foi aprovada por unanimidade, eu conversei com os vereadores para garantir que ninguém pediria vistas para não atrasar. Parece que houve também sensibilidade, né, dos vereadores. A abertura de crédito costuma ser tranquilo, mas por via das dúvidas eu conversei, estava ali à disposição, fiquei até o final da sessão
para garantir que alguém, se alguém tivesse dúvida, eu estaria ali para sanar na medida possível. Mas a outra notícia boa, ou antes dessa notícia boa, os encaminhamentos foram muitos. Eu conversei com o próprio prefeito, com a secretária de Planejamento, com a secretária da Fazenda, com o secretário de Infraestrutura e com a procuradora jurídica, porque o município estava impedido já, desde a gestão anterior, de firmar convênios com o Estado, porque a folha de pagamento da prefeitura está com um índice de... Extrapolando a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Então estava em quase 70%, quando o limite é 54%, né, da receita. E então, ou se baixa a folha de pagamento, e isso leva tempo, não se faz de uma hora para outra, ou faz o que nós conversamos com a prefeitura de entrar na justiça para dispensar a certidão do Tribunal de Contas com relação à exigibilidade dessa certidão da regularidade com a folha de pagamento. Então, foi negado no primeiro momento pela juíza aqui em Bagé a questão do Luiz Mércio. A juíza entendeu que não se tratava diretamente de educação, que são casos que a lei excetua, né? Para saúde, educação e assistência social se excetua casos assim em que não está cumprindo a lei para receber o recurso. Mas aí a prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça em Porto Alegre e conseguiu uma liminar então para liberar esse 1 milhão lá do governo do estado para vir, entendendo que corre risco de perder o recurso e que beneficia diretamente a educação, especialmente a acessibilidade, né? Da comunidade escolar, da própria comunidade, dos professores, dos funcionários, mas eu acho que basicamente da comunidade escolar. Claro. Sim, a gente perdeu alunos cadeirantes aqui porque não adianta ter rampas que garantem acesso à sala de aula se não chega na sala de aula, não chega na escola. Né? Quem conhece que é a frente dos Mércios sabe que esse encontro com a Rua São José ou com a São Carlos aqui são bem complicados, não, de cadeira de rodas sozinho não vai. Então, a gente conseguiu essa liminar e a prefeitura vai poder receber esses recursos. Ontem mesmo eu falei, já tinha falado com o vereador Leguinho e com o vereador Patrick Cebola lá em Porto Alegre. Nós reunimos com o secretário adjunto da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano para garantir que a gente estava tomando todas as providências para conseguir esse recurso. E agora com a liminar, ontem mesmo eu falei com o secretário adjunto e mandei para ele a liminar, para ele agilizar lá com os técnicos dele. É o secretário Fernando Glassman, da SEDUR. E então isso vai andar. Agora a nossa mobilização é para que o governo do estado libere rapidamente o recurso para a prefeitura, porque quem faz a obra é a prefeitura, né? A escola só cabe a mobilização, a fiscalização, que é o que a gente fez. E a agilização. A agilização, porque de fato a gente falou com todo mundo e ainda bem que a gente encontrou sensibilidade com todos esses... Acho que não tem um secretário municipal que não saiba da nossa demanda e que não tenha ido atrás em ligações para os técnicos da prefeitura, em ligação para Porto Alegre, ou até indo lá, como o caso do líder do governo. Agora, um detalhe que me parece importante, também é necessário, como tu falaste agora, não apenas a mobilização aqui em Bagé junto ao GEPLAN, mas junto ao governo do estado. E como é que vocês pretendem fazer isso? Falando com as lideranças políticas, falando diretamente, tu entrando como diretor da escola, pela representatividade, diretamente com a secretaria responsável pela obra. Como é que vai ser esse trabalho a partir de agora? Porque o recurso chega de uma vez. Tem um trabalho que é técnico, né? A técnica da GEPLAN fazendo contato com os técnicos da SEDUR, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado lá em Porto Alegre, para fazer parte do processo a liminar, então. Mas tem um processo que de repente é possível no diálogo, na agilização, e foi o que eu fiz ontem ao conversar com o secretário da SEDUR, e vamos atrás. Tem vereadores aqui que são do mesmo partido dele lá, que podem tentar agilizar isso, o próprio prefeito, deputados podem nos ajudar para a liberação desse recurso, porque depois vem uma parte que pode levar tempo, que é a licitação, uma obra grande no sentido de volume de recursos, em extensão até que ela não é exatamente... E dizem os técnicos que pavimentação costuma ser rápido, se engrena e vai, né? Se a empresa não desiste, não dá problema, então costuma ser rápido. Mas é isso, precisamos liberar o recurso, aí a prefeitura fazer a licitação, executar a obra, que leva algum tempo, meses, e aí sim, finalmente, a gente... Tu sabe que eu fico pensando, como leigo, né? O que demora mais, a pavimentação propriamente ou toda a parte do entorno? A calçada, os meios fios, a drenagem. Sabe, eu acho que a drenagem é o que leva... Porque depois a colocação dos blocos vai rápido. A gente tem que torcer para não ter problema com a empresa. Porque essa e torcer para que damos chuva. Também. Mas a gente já está esperando tanto tempo que, olha, depois que eu vi o primeiro bloco instalado, eu já estou feliz. Porque andou. A gente sonha com isso há tanto tempo aqui nessa escola. Eu cheguei em 2016, mas a comunidade sonha com isso, né? E
acho que é a culminância de um trabalho que a gente tem feito aqui para mudar a imagem da escola. A gente brincava aqui que era o Vietnã antigamente, tem tentado mudar essa imagem da escola e acho que a gente tem conseguido. E cuidar do entorno faz parte desse trabalho, né? Então, a pavimentação e também uma área de lazer que a gente vai conseguiu ali para a esquina. Isso é a culminância do trabalho que eu espero que gere novas matrículas, com novas matrículas, novos projetos, mais recursos para a escola e, no final das contas, aquilo que é o objetivo final do nosso trabalho, mais aprendizagem. Mas tudo isso está vinculado. E o ambiente acolhedor, né, que parece que já houve o principal, que é esse avanço que vocês já conseguiram como equipe diretiva aqui, mas o fato de proporcionar melhor condição para que as pessoas cheguem à escola e a pavimentação e todo o trabalho, toda a obra que vai ser feita, me parece que é esse o principal objetivo. Eu acho que isso é um fator fundamental. E escola é o centro da comunidade, né? É para a escola que se recorre para inúmeras circunstâncias. Então a gente acaba reunindo essas demandas e a gente, com alguma estrutura, consegue ser voz para essas demandas. Que bom que a gente conseguiu essa. Quem sabe outras consultas populares que virão, a gente não busca outras coisas aí para a comunidade. Para a escola, infelizmente, a consulta popular não tem mais as áreas da educação, da segurança e da saúde, né? Então a gente tem que buscar coisas para o entorno. A pavimentação foi uma. Bom, é claro que é muito difícil o que eu vou te perguntar, mas de repente tu já tem uma previsão. Quando deve iniciar essa obra? Essa é a pergunta mais difícil que pode ter. É tão fácil de fazer e tão difícil para responder. Mas eu diria, 2 dias atrás, não faço ideia. Mas agora eu digo, acho que esse ano. Ainda esse ano? Eu acho que esse ano. O Estado liberando um recurso e não tem por que não liberar, já está no orçamento do Estado. Aí já abre o processo licitatório. Já abre o processo licitatório, que aí é da nossa cobrança eu falar com a secretária Júlia do Planejamento, com a secretária Adriana Pisato da Fazenda, para acelerar o processo da licitação. Acelerar, na medida do possível, né? Eu sei que tem os seus planejamentos ali, mas dizer, olha, isso é importante, nós queremos, nós estamos mobilizados. Então antes eu não tinha nem previsão. Hoje eu fico sonhando que talvez seja esse ano ainda que a gente possa iniciar a pavimentação. Mas não posso garantir, eu não sou um técnico, não depende de... Não, eu sei que é porque eu tenho que fazer acredito, tá? Mas, enfim, a gente tem que lidar com o sonho. Eu sou uma pessoa muito chata e ninguém vai ficar em paz enquanto não começar, porque eu vou insistir muito. Se ele é chato, imagina eu que chateio ele. Como é que são as coisas? Não, eu preciso da imprensa para ajudar. Isso que a gente está fazendo aqui é garantindo o espaço de compartilhamento da informação com a comunidade. Transparência. E que não deixe de ser uma cobrança para o poder público de dizer isso é importante para nós. Bom, vamos fazer acontecer. Além dessa grande notícia que é a pavimentação aqui da rua Monte Líbano, o que mais que a escola tem feito durante este ano de 2025, agora iniciando um novo semestre? Vocês têm um trabalho que eu canso de elogiar, inclusive nas lives que a gente faz do Em Pauta Página Notícia, quem me acompanha sabe disso, que é a questão da horta. Que é uma horta, enfim, voltada não apenas para produção do alimento, mas para que as pessoas entendam como se produz um alimento. Exato. E tudo que está na volta da... E tudo que está no entorno, né? Porque tem assim, tem a composteira, a separação do resíduo, a coleta seletiva. É espetacular. Se você não conhece, conversem aqui com o Eduardo, venha até o Luiz Mestre, porque eu tenho certeza que ele vai abrir as portas aqui para vocês, porque é um trabalho assim, ó, é sensível e ao mesmo tempo forte. Agora estava reunido com a equipe da Horta antes da gente conversar e os professores estão mobilizados, os alunos estão, por isso dão conta da quantidade de aprendizagens que são possíveis a partir dessa prática que é a horta escolar. E a gente está sempre falando em educação, a gente precisa inovar, mas horta é muito tradicional, né? E funciona. Então, se a gente sabe fazer isso, para que a gente vai buscar? Quer dizer, temos que buscar a inovação, mas vamos trabalhar com aquilo que a gente conhece também e que a gente sabe que funciona, e a horta é uma coisa dessas. Eu já conversei com algumas pessoas para a gente fazer no final do ano um seminário da horta escolar, como culminância desse trabalho, mas para receber as escolas aqui, verem a nossa experiência, a gente conhecer outras experiências de escolas, com uma apresentação de trabalhos aqui também. Então nós vamos fazer um seminário no final do ano para discutir tempo integral, horta escolar, relação com a comunidade, isso ali em novembro. Então buscamos parceiros para isso. Então a horta escolar é uma das coisas, e só foi possível a gente qualificar, claro, foi possível a gente tornar ela o que é, pelo engajamento dos professores e dos estudantes. Mas também eu tenho que fazer um reconhecimento, a deputada Sofia Cabedon visitou a escola já 3 vezes e na primeira vez que veio, eu falei para ela o que eu queria fazer naquele terreno lá atrás da escola
que era uma horta, e ela destinou 50 mil reais de uma emenda parlamentar. Então a gente tem estufa, a gente tem canteiros imensos, a gente tem captação da água da chuva, a gente tem insumos para a horta, né? E o resto, semente... Tudo sustentável. Tudo sustentável, não tem veneno na horta. Então, e a gente vai aproveitando as coisas que dá, garrafa PET, pneu, essas coisas, para trabalhar também. E os próprios alunos trabalham na elaboração desses materiais. Claro, exatamente isso. Então a horta e tudo que está na volta da horta é uma das frentes de trabalho aqui. Depois tem isso que eu te falei ali dessa área de lazer, com uma emenda do deputado Afonso Ram, 100 mil reais para a frente da escola, né, para essa área de lazer, que qualifica o entorno e garante mais uma estrutura para a comunidade se reunir. Embora eles se chamam de tanque raiz, né, eles já têm um espaço ali em que eles fazem churrasco, agora vai ser melhorado aquilo ali, justamente porque nossa união escola e comunidade buscou esse recurso, então nós estamos esperando também a licitação da prefeitura para isso acontecer. E bom, vamos trabalhando em inúmeras frentes, é festa junina, é bingo, sem esquecer tudo que é importante na escola. É risoto, aqui eu sou. Mas tem as coisas que... Metido para falar. Tem um trabalho que não aparece, que é o de todo dia, que é fazer projetos mobilizadores aqui para garantir a aprendizagem. É o controle da frequência, é o controle das notas dos estudantes. E tem uma coisa que tem nos preocupado, que é o seguinte, é garantir que o ensino médio, que aqui na escola funciona em tempo integral, ele de fato garanta protagonismo, prática, inovação, pesquisa e aprendizagem. Então a gente percebe que nós precisamos conversar sobre o ensino médio em tempo integral. Então a gente ouviu os estudantes, quais são os problemas da escola, do tempo integral, do ensino médio e quais são as possíveis soluções. Aí fiz isso com a equipe também, esse exercício de pensar. Agora vamos fazer com as famílias. E o que deu para tirar até agora? Vai desde, olha, seria bom que tivesse chuveiro na escola, já que eles passam em tempo integral, no verão, às vezes querem tomar banho no intervalo. Desde chuveiro até armários para eles terem onde guardar o material, para não precisar levar para casa. Outras salas com condicionador de ar, embora... É tipo o high school dos Estados Unidos, né? Cada um tem o seu armário. Né? A gente qualificou os espaços do ensino médio, todas as salas do ensino médio têm ar-condicionado e TV. Porque a TV não precisa mais do data show, né? Tu liga o computador na TV e tá ali projetadíssimo, que precisa. Então, são coisas da infraestrutura da escola que precisam ser melhoradas, que os alunos apontam, e que a gente percebe, claro, que a gente sabe que as coisas faltam, mas eles também precisam se dar conta de que, tá, se eu colocar um chuveiro, se eu colocar o locker, esse armário, isso resolve o problema? Não tem um problema de motivação, de engajamento nas atividades, um problema de frequência dos estudantes. Então, todo mundo precisa se dar conta que são parte do problema e também da solução. Com isso, a gente constrói um plano de ação. Assim, o que nós vamos fazer a partir desses problemas e soluções que vocês identificam? Então, eles querem melhorar a merenda, eles querem mudar horários, eles querem projetos que previnem bullying, eles querem cuidar melhor do patrimônio. Tudo isso vai virar comissões compostas por alunos, pais e professores, para eles proporem ações para cada um desses temas. Estimular o envolvimento da própria comunidade escolar dentro das ações da escola. Exatamente. Todo mundo tem que entender que uma das perguntas que a gente fez na discussão com os estudantes, com os professores e vai fazer com os pais é: o que eu faria se eu fosse diretor? Uma das respostas é colocar chuveiro. Isso não resolve o problema, porque se resolver eu coloco hoje. Não é esse o problema do ensino médio. Isso também é, mas é uma soma de coisas. E todo mundo precisa se entender como parte dessa solução dos problemas. Né? Então, temos a partir de agora, na medida que a gente conversar com os pais, compor um plano de ação em que a gente vai discutir tudo isso que eu estou dizendo. Não dá para reformar o banheiro e eles não cuidarem do banheiro. Então, eles reclamam não tem papel higiênico no banheiro. Claro que não tem papel higiênico, mas não porque falta papel higiênico. É porque está guardado, vocês vão ter que pedir papel higiênico. Se eu liberar o papel higiênico lá no banheiro masculino, especialmente, em 2 horas o teto está cheio de papel higiênico. Então a gente precisa educá-los para o uso consciente do papel higiênico e para o cuidado do patrimônio. Por que fazer isso no banheiro? Né? Eu já reformei o banheiro uma vez e agora eu disse, para nós mexermos de novo nesse banheiro, tem que vir com um pacto de cuidado em geral. Não posso reformar o banheiro e vocês escreverem bobagem atrás das portas, riscarem os azulejos, arrancarem o adesivo da plotagem que tem nas portas. Então, era um banheiro que estava muito bonito, agora precisa de cuidado. Então, esse pacto precisa vir junto, de cuidado. Das classes, as mesmas coisas, a pintura que a gente fez na escola. Todas as classes da escola foram trocadas. Aquelas verdes não existem mais, todas são novas. Todas as salas da escola foram pintadas. E mesmo assim, eles muitas vezes não estão cuidando. Então tem que vir junto o compromisso de cuidado. E uma comissão vai cuidar disso, composta por esses 3 segmentos que eu te falei. Uma comissão vai cuidar disso, propor ações,
e dividimos as responsabilidades. Interessantíssimo isso. Eu acho que proporcionar esse envolvimento da comunidade escolar é o que pode movimentar a educação, não só para agora, como para o futuro. As famílias precisam entender, cuidar da frequência não é tarefa do professor na sala de aula, é a mãezinha, o paizinho, o responsável dizer de manhã, tá muito frio, mas tem que ir para aula. Pois aí que tá. Me chamou a atenção um comunicado que eu vi nas redes sociais ontem, justamente vocês, como equipe diretiva, como diretor, informando que o pessoal entende que está frio, o pessoal pedindo suspensão das atividades, mas que não dá, porque existem ritos a serem seguidos. Não é uma determinação da escola. A escola não pode simplesmente chegar lá, dar um canetaço e suspender as aulas. Eu queria que falasse um pouco isso, porque também me chamou a atenção, repercutiu isso nas redes sociais. É que às vezes parece insensibilidade nossa, porque as famílias estão nos cobrando. Por que vocês não adiam as aulas? Por que não antecipam o recesso? Por que não sai mais cedo? Por que não entra mais tarde? Pelo menos apresentaram alguma ideia, né? Para tentar resolver. E é óbvio que eu sou sensível. Claro que eu sei que está frio. Então uma das coisas que a gente fez foi, recebemos os uniformes e fizemos a conferência e a separação rapidamente para começar a entrega. Mas eu não posso fazer muito além disso. Eu posso garantir que os vidros não estejam quebrados, que o uniforme esteja entregue. Mas essa cobrança que a comunidade nos faz, eu achei que precisava desse esclarecimento, porque muitos nos perguntam e eu posso responder. Mas muitas famílias só ficam pensando, eles não têm noção, eles tinham que suspender as aulas. Então o que eu posso dizer é, infelizmente não depende da escola decisões como essa. Nós somos uma escola estadual, então a decisão depende do governo do estado. Então eu não sei se vão suspender, se vão adiar, se vão mudar o horário, eu não faço ideia. Eu só posso dizer que aqui nós cuidamos para que o vidro não esteja quebrado, para que o ar-condicionado esteja esquentando, onde tem ar-condicionado, né? Não é em todas as salas que tem ainda. Nós somos uma escola pública e precisa do risoto, do bingo e da boa economia que se faz. Então é isso. Eu entendo essa cobrança das famílias e eu acho que essa é uma coisa que tinha que ser pensada, assim, os governos pensarem nisso. Acho que tem outros lugares em que é muito frio, fora do Brasil, as férias de verão são menores e as de inverno são mais estendidas, considerando isso. De repente é um caso para governos pensarem, será que as férias de verão precisam ser tão extensas e as de inverno só uma semana ou duas? Me permite, eu sei que o educador é tu, o diretor é tu, mas eu acho que uma coisa, por exemplo, mal planejada, nível de Estado, aqui vai uma crítica ao governo do Estado, não, jamais ao trabalho da escola, é o seguinte, é histórico aqui em Bagé, o ápice do frio, aliás, não só em Bagé, na Serra, tá? Em outros locais aqui do Estado, o ápice do frio é entre 20 de junho e 15 de julho. Eu tenho a informação, por causa dos meus enteados que estão na escola, que o recesso é 24 de julho. Cara, me parece completamente fora do senso de conhecimento. Isso me parece ser completamente fora, assim, do esquadro de uma coisa que é histórica e que é perfeitamente possível de planejar. Exatamente. Eu às vezes entendo, fico tentando buscar por que será que não acontece isso? Eu sei que tem questões que envolvem, por exemplo, o transporte escolar. Então o município e o estado precisam coincidir o início das aulas, o recesso, o final, porque a prefeitura transporta os alunos do estado. Mas isso tem que ser firmado em outro nível, né? Então às vezes tem esses problemas, mas as conversas, o planejamento pode considerar... Tudo ideias que podem se tornar realidade. A gente é muito mal preparado para o frio, né? Outros lugares são muito mais frios que aqui ou que o nosso estado. Mas tem uma estrutura mais qualificada, de repente um aquecimento, né? Coisas que as casas das pessoas, sei lá, na Europa talvez sejam aquecidas, né? Então a gente vê nos filmes, entra em casa, tira o casacão e fica de manga curta em casa. Mas a gente não tem essa estrutura para suportar o frio. Então a gente precisa pensar estratégias alternativas para superar isso, ou para minimizar. Pelo menos amenizar. Exatamente. Eduardo, algo mais a destacar, algo mais a reforçar a respeito do trabalho aqui da Escola Estadual Luiz Mestre Teixeira? A gente fez inúmeros esforços para melhorar a imagem da escola e abrir a escola concretamente, derrubando o muro, convidando as pessoas a entrar e simbolicamente, recebendo todo mundo, nesse sentido, todo mundo... Mas eu preciso que a comunidade participe. Então esse é meu apelo. A comunidade, as famílias e todo mundo precisam estar aqui, precisam vir aqui. As famílias precisam vir nas reuniões. O que faz boa escola, entre outras coisas, além do acolhimento, dos espaços qualificados, dos materiais que tem que ter na sala de aula, bons professores,
remunerados dignamente. Também é uma gestão compartilhada, democrática, efetivamente. Mas a gente quer democratizar a decisão e as pessoas não vêm. Ou seja, tem que participar mais. É que o Eduardo é muito educado para dizer, mas eu digo, tem que participar mais. A educação não é obrigação só da escola. Claro, mas evidente. Ela é obrigação dividida, solidária entre família e escola. Sem a família a gente não consegue. Então a gente precisa que todo mundo participe da vida escolar dos filhos e da gestão da escola. Fica o convite. Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui no Pauta Magé. Sucesso no trabalho, espero sempre da gente por aqui. Obrigado a vocês pelo espaço mais uma vez. Um abraço. Professor Eduardo Ruiz, diretor da Escola Estadual Luiz Mestre Teixeira, batendo um papo conosco sobre as boas notícias, né? O trabalho da horta, a pavimentação aprovada no crédito especial recentemente nas sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores de Bagé, expectativa para o segundo semestre. Já inicia este trabalho de pavimentação de 2 quadras da Rua Monte Líbano, que é a rua que passa em frente ao Luiz Mércio, e também falando um pouquinho a respeito dessa situação toda que envolve a participação da comunidade escolar e também as demandas que envolvem o frio, né, e os cuidados, enfim, nesse sentido que a escola toma, mas que, enfim, são limitadas, até porque o que está ao alcance da escola ela faz. Agora tem algumas decisões, enfim, que partem das esferas mais acima, e aí não tem realmente como fazer nada. Mas o Eduardo trazendo um panorama geral sobre o trabalho realizado aqui na escola.